Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês, alunos? Bom, para nossa aula hoje, nossa aula de produção de texto, quero que vocês peguem o caderno de atividades de produção de texto lá na página 14, lá onde diz assim, tempo bom para cachorro em HQ. Qual tempo deixa gato estressado? Então aqui uma piadinha, né? Qual tempo deixa o gato estressado? Tempo bom para cachorro, ora. Então, esse capítulo não, né? Essa proposta 3 aqui que nós temos são propostas de leituras de quadrinhos sobre as desavenças entre cães e gatos, né? Então, aqui nós temos esse texto 1 que vai contar... não tem palavras, não tem um texto verbal, como vocês vão perceber, aqui não tem, os personagens não falam, é só a ação acontecendo, né? Então, deem uma lida nessa história em quadrinhos, vocês vão perceber, né, que vai contar aí a milenar desavença entre cães e gatos, né? Então, aqui... conta, né? Vai contar a historinha, então, de cães e gatos, né? E de um cão que persegue aí um gato, depois o outro gato, e no final, o que acontece com eles, né? Peraí, deixa eu só achar. Então, vocês podem perceber que, né? Aqui o cachorro pega o gato, vai atrás de outro gato, e como que acaba a historinha? Então, uma carrocinha captura esse cachorro, né? E o gato fica ali tranquilo, né? Lambendo a sua patinha. Então vejam que é uma história em quadrinhos, é uma HQ, né? Que a gente vem vendo nas nossas aulas de produção. Vocês provavelmente estão vendo aí em português. E aqui nesse caso, uma das diferenças é que não tem o balão de fala, né? Não tem ali em cima indicando o que o personagem está fazendo ou dando mais informações, né? Então não há um texto verbal nessa HQ. Tá? Vamos fazer agora a leitura do texto 2. Olha, o texto 2 também é uma HQ, uma tirinha de gatos e cachorros. Ó, tem um gatinho aqui se limpando, né? Ó, passando escovinha. E de repente ele vai virar a esquina ali e dá de cara com um cachorro, né? E ele se assusta com a menininha. Então, mais uma tirinha aí mostrando a desavença entre cães e gatos. Aqui os exercícios, ó. Os textos 1 e 2 são cineminhas de papel ou histórias em quadrinhos. Sobre eles, pode-se dizer que ambos. Então, sobre esses dois textos, o que a gente pode afirmar? Letra A. Tratam das desavenças entre animais em geral? Tá falando aí de vários animais no geral? Não, né? Letra B. Mostram que os cães são animais violentos? Não mostram que os cães são animais violentos. Porque aqui é uma desavença que já existe há muito tempo e que é natural, é um instinto atávico deles. Letra C. Revelam que os gatos são vaidosos? Não, né? Não é essa proposta aí das duas tirinhas, né? Mostrar que os gatos são vaidosos. Letra D. Ilustram a clássica desavença entre cães e gatos? Sim, né? Nas duas tirinhas a gente consegue observar que há uma desavença e que já é clássica, já é há muito tempo que acontece, né? Então seria aqui a letra D, ilustram a clássica desavença entre cães e gatos. O exercício número 2. Os textos 1 e 2 usam uma forma original de arte, a arte sequencial, e pertencem a um tipo especial de literatura, a literatura gráfica, mas têm características bem diferentes. Sobre o texto 1, é possível afirmar que nele prevalece. Então, nesse texto 1, que é aquela história mais compridinha, que é do Daniel de Souza Gomes, o que prevalece nele? Aqui, letra A, o traço infantil. Essa HQ aqui tem traço infantil?
Não, né? Percebo que o texto 2, ele é mais com traço infantil, né? Mais ligado por desenho clássico. Aqui a letra B, o ritmo cinematográfico, vejam que sim, porque tem um ritmo cinematográfico, né? A corrida ali, o gato tentando escapar, o cachorro correndo, né? O gato fugindo. Então tem um ritmo cinematográfico como se fosse uma cena de um filme, certo? Então seria aqui a letra B. Ó, a letra C, as cores alegres e claras. Nesse texto 1, tem cores alegres e claras? Não, né? É tudo com fundo mais escuro. Letra D, a monotonia das vinhetas. Também não seria essa, tá? Então, aqui nesse texto 2, o que prevalece é o ritmo cinematográfico, né? Que parece uma cena de filme, que o cachorro está correndo atrás do gato. Aqui, gente, do ladinho diz assim, né? Nós vimos aqui que a arte sequencial, né? A arte sequencial é a forma de arte que usa as imagens em sequência para narrar uma história. As HQs são uma forma conhecida de arte sequencial. Essa expressão também é aplicada a outros textos, como filmes, animações ou storyboards. O roteiro visual de um filme, antes que ele seja projetado, por exemplo, poderia ser visto como uma história em quadrinhos muito lenta. Então, a arte sequencial é isso, tá? Que usa imagens em sequência para narrar uma história, certo? Agora, número 3. Os textos 1 e 2 ilustram a eterna briga entre cães e gatos, mas apenas o segundo texto mostra que o gato conseguiu escapar do cão. Mostra ali que ele conseguiu escapar? Não, né? Ó, vejam que o texto 2, o gatinho ele encontra com o cachorro, né? Ele vai encontrar e depois mostra ele tudo arrepiado, né? Eu acho que houve ali uma briga e o gato apanhou, né? E daí a menininha viu ele, né? Então, mostra que o gato conseguiu escapar do cão? Não. Letra B, revela que o gato sente medo do cão? Não revela, tá? Letra C, trata de animais recolhidos pelos serviços de zoonoses? Nem mostra isso. Letra D, retrata uma situação que só pode existir na ficção. Sim, só mostra uma situação que só pode existir na ficção, né? Ali do gato apanhado do cachorro e, né, ele só ficar ali arrepiado. A gente sabe que só em desenhos e em ficção que isso acontece. Número 4. A HQ e a tirinha apresentadas nessa proposta são totalmente visuais, porque essa número 4 eu quero que vocês façam sozinhos, tá? Deem uma lida, voltem ali nos textos e tentem fazer essa atividade sozinhos, tá? Deixa eu só passar aqui para outra página. A número 5 diz assim: os textos 1 e 2 apresentam linhas demarcatórias, mas na tirinha elas participam da história, apresentando passagens para interromper o fluxo dos acontecimentos. Não, né? As linhas demarcatórias não acontecem para isso, tá? Letra B, mostrar o desenrolar de uma mesma ação sem interrupções? Sim, então as linhas demarcatórias, elas participam da história, né? As linhas demarcatórias são os quadrinhos ali, né? Essas linhas que delimitam. Então, elas servem para mostrar o desenrolar de uma mesma ação sem interrupções. Elas não são usadas para confundir o leitor e também não são usadas para representar acontecimentos passados, tá? Práticas de reflexão sobre a língua. Por que os olhos do gato brilham no escuro? O globo ocular dos felinos, gatos, tigres, onças e dos ruminantes, como o boi, o carneiro e a cabra, possui cristais que refletem a luz. Por isso, quando esses animais estão no escuro, de frente para alguma fonte de luz, os olhos parecem estar acesos. Olha que interessante, né? Uma curiosidade.
Aqui, ó, o exercício número 6. Responda a essas questões tomando como base a curiosidade porque os olhos do gato brilham no escuro. Letra A. O autor escolheu para concordar com o substantivo olhos o adjetivo aceso, acesa, acesos ou acesas. Ali no texto, ó, ele coloca, né, bem no finalzinho, os olhos parecem estar acesos, né? Então, aqui na letra A seria a alternativa que fala acesos, porque aqui no textinho, né, ele fala os olhos parecem estar acesos. Letra B. Qual regra de concordância nominal o autor da curiosidade aplicou nesse caso? Então, os olhos é um substantivo que está no plural, né? E no masculino. Então, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Lembrando que gênero é masculino e feminino, então os olhos, né? Os olhos, nós não falamos a olhos, então os olhos, né? Masculino. E o número, lembra? O número significa singular e plural, então os olhos, que é o substantivo, que está no masculino e no plural. Então o adjetivo que ele escolheu ali, acesos, também vai estar no masculino e no plural, concordando com esse substantivo, tá? Então o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Agora, letra C, vocês vão fazer sozinhos. Aplique a seguir a regra de concordância nominal assinalada na questão anterior. Então, vocês viram que o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo, tá? Então, vocês vão usar aqui o adjetivo aceso para esse substantivo. Então, olho, luzes, lâmpadas e postes, tá? E vão concordar esse adjetivo aceso com essas palavrinhas, tá? Agora o exercício 7. Vocês também vão fazer sozinhos, eu vou fazer só aqui um para explicar para vocês. Verifique seus conhecimentos sobre as frases feitas e ditos populares, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui nós temos alguns ditos populares, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E temos a segunda coluna que explica sobre o que são essas frases. Então, por exemplo, aqui, ó, número 1. Eles brigam feito cão e gato. O que significa isso? Significa que eles se desentendem com violência. Então, desentender-se com violência. Agora, vocês vão achar os outros ditados ali, ditos populares, com os seus significados, tá? E que ditos ou frases feitas resumem o enredo de HQ de Gomes e a tira de Laerte. Então, quais desses aqui do exercício 7, qual desses ditos ele resume as duas tirinhas que a gente leu ali? Tá? Qual será? Qual desses ditos que resumem as historinhas que a gente leu? E para a gente finalizar, depois dele reler a tirinha, como você imagina o diálogo entre Anabel e seu gatinho? Escreva um diálogo intrometido nos balões e comente com o colega sua intervenção. As palavras são mesmo imprescindíveis em criações como essa de Lancaster? Então, né, ali no texto 2 que a gente leu, no final tem o gatinho e a menininha. O que será que eles conversam? Então, imagine o que o gato fala para a menininha, e a menininha fala para o gato, tá? E agora é a produção. Qual é o sentido do fundo vermelho no 7º quadrinho da HQ de Gomes? A partir desse ponto da narrativa, crie um final para a HQ com base no seguinte argumento. Então, se vocês voltarem ali na página 16, tem um quadrinho da tirinha 1 que a gente leu, da HQ 1, que aparece o cachorro e que tá vermelho o quadrinho, tá? A partir desse momento aqui, vocês vão criar um novo final para a HQ, com base no seguinte argumento: rede furada, cachorro fugitivo, abertura repentina da porta da carrocinha,
cachorros e gatos em fuga, perseguição aos animais em fuga, gatos e cães de rua ajudam e final feliz. Então, vocês vão pegar ali, ó, esse fundo vermelho ali desse quadrinho na página 16, é porque ele remete à raiva e à fúria do cachorro, né? Então, a partir daqui, vocês vão desenhar um quadrinho com a rede furada, com a abertura repentina da porta da carrocinha. Então, vamos seguir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Para fazer esse final novo, tá? Dê um título à sua criação e, se quiser, compartilhe com os colegas. Use esse espaço para anotações do seu projeto de escrita. Então, podem usar esse espaço aqui embaixo para vocês fazerem um rascunho e depois vocês passam lá no final da apostila, que tem a página bem certinha, já mostro para vocês aqui, já falo para vocês, deixa eu achar aqui na minha apostila. Lá na página 5 do formulário de produção de texto, lá no final da apostila, na página 5, tem o diálogo intrometido e o novo final para HQ, para vocês desenharem no final, tá certo, alunos? Se tiverem dúvidas, me chamem que eu ajudo vocês. Até a próxima, tchau!